Amanhã. Hoje é 31. Ah, ok, sintonizei. 31 de maio. Nesse mês de maio, nós estamos falando as quintas-feiras, pregando as quintas-feiras com irmãs. As irmãs estão sendo convidadas para pregar. E nós tivemos aqui experiências maravilhosas com todas as irmãs que passaram por aqui e Deus usou tremendamente. Isso é uma prova de que Deus usa quem está com a palavra. Deus usa quem vem ao culto. Deus usa, não importa se é A, B ou C, se é o pastor Antônio, se é o pastor Gilmar, se é o pastor Anderson, se é um, entre aspas, leigo. Deus usa quem está com a palavra. Amém? Amém. Você pode repetir comigo? Deus usa quem está com a palavra. Repita comigo. Deus hoje vai usar a irmã Juliane para me abençoar. Amém? Vamos recebê-la com carinho. Deixar Deus usar. É isso aí. Essa frase tem poder. Amém. Boa noite, família. Boa noite. Perdoa toda a inquietação, a voz trêmula se você achar. Esquece quem está aqui, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Amém? Amém. O Senhor me abençoou com uma palavra já há algum tempo atrás. Ele me fez retornar essa palavra. Mas eu não posso falar dessa palavra que Ele me deu hoje sem antes orar por duas irmãs em Cristo que estão precisando muito da nossa oração nessa noite. Eu queria orar pela família da Neuza e eu queria orar pela Jo, que está com o irmão Anderson, com o Daniel e com o Gabriel enfermos agora no hospital. Ela ligou para mim e pediu que nós estivéssemos orando. Eu creio que o tema que o Senhor me deu nessa noite é que amor é esse. Eu não posso começar a falar sobre amor se eu sei que essas minhas irmãs estão precisando da demonstração desse amor do povo de Deus. Então, eu queria que você, junto comigo, estivéssemos orando no início dessa palavra, mas estivéssemos lembrando dessas irmãs. Amém. Amém? Paizinho querido, Pai amado, Senhor, grande eu sou da minha vida, da vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Senhor, Tu conhece a Tua filha aqui melhor do que qualquer pessoa. Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, que Tu venha me esvaziar, Senhor, de mim mesmo para me encher de Ti. Senhor, que Tu possa, Deus, me capacitar, Senhor, para não esquecer nada daquilo, Senhor, que Tu quer falar com os Teus filhos. E que Tu possa, Senhor, nessa noite também, Senhor, usar cada um aqui, Senhor, presente como um canal, Senhor, de bênção. Na vida, Senhor, da nossa irmã Jo, Senhor, do irmão Anderson e sua família. Na família da Neuza, Senhor, que nessa noite estão passando, Senhor, por tribulações, dificuldades, perdas, ó Deus. E precisam, Senhor, do Teu socorro, precisam do Teu colo, do Teu abraço. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui só num pensamento, num só espírito, crendo, Senhor, que os nossos irmãos hão de ser consolados, hão de ser fortalecidos na força do Teu poder. É o que eu Te peço, Senhor. Toma, Senhor, a primazia dessa palavra e não deixe, Senhor, que a Tua filha, Senhor, venha atrapalhar o agir da Tua presença. Eu me escondo, Senhor, como aprendi com os meus pastores, de trás da Tua cruz, para que Tu apareça somente nessa noite. Que toda, Senhor, expectativa não esteja, Senhor, no que eu vou dizer, mas no que o Teu Espírito há de revelar a cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, olha, eu quero começar essa palavra dizendo que tudo começou no dia 20 de abril de 2012. Aí você vai falar assim, nossa, o que aconteceu nesse dia? Aconteceu que estava tudo meio esquisito, assim, né? Porque eu sou uma ovelha, meus pastores, né? Aqueles que sabem, digam amém. Meio esquisitinho. Então, de vez em quando, eu dou um trabalho danado para eles. E nesse dia eu estava aqui meio assim, né? Eles não estavam aqui, era um culto de mulheres. Mas o meu bom pastor estava. E ele falou tremendamente ao meu coração, usando a pastora Carla, na primeira vida dela aqui. E quando eu me prostrei aqui na frente, eu falei para o Senhor,
chega de me esconder, chega de dizer que eu te amo, chega de falar essas coisas e me esconder quando tu quer me usar. Ele falou tremendamente comigo naquela noite. E quando eu falei, Senhor, eis-me aqui, como nós cantamos nessa noite, usa-me porque eu sou teu barro, parece que ele falou, opa, porque eu tenho pavor de microfone, gente, todo mundo sabe. Depois daquele dia, a Renata marcou um grupo de pessoas para estar orando aqui. Ela disse, tem que ser com microfone. Renata, tem que ser com microfone? Tem que ser com microfone. Ah, tá. Aí o pastor Gilmar foi, me procurou, pediu para dar uma aula. Pastor, com microfone. E aí no final de um culto à noite, o pastor Antônio veio me chamar para pregação aqui no último dia. E eu louvo a Deus por isso, porque eu vi que é a resposta de Deus. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Eu estou com a versão NVI no livro de Mateus 24. Olha, não entendo nada sobre exegese, essa arrumação de palavra aqui. Eu vou falar o que o Senhor está mandando falar. E eu queria que você tivesse a sua Bíblia aberta para acompanhar o que o Senhor quer falar com você. Amém? A princípio eu vou ler com vocês só um versículo do capítulo 24 de Mateus, que é o versículo 12. Amém? Amém. Diz assim na versão NVI: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, o que é isso? Né? Que amor é esse? Porque eu vejo tanta gente cheia de amor para tanta coisa. E aí o Senhor foi trabalhando no meu coração, me levando a um texto que eu escrevi, quando a irmã Elaine, que era responsável pelo mural, pediu para eu fazer um texto sobre amor. Falei, Elaine, ela é. E ele pediu para eu ir lá naquele texto. E eu fui lá naquele texto, lá num texto que não é bíblico, e eu fui ler o que eu tinha escrito. E o Senhor lê que eu vou falar ao teu coração. E nesse texto eu tinha escrito assim: amor, palavra pequena, tão difícil de exemplificar. Pode ser uma atitude que se difere de acordo com os níveis de atuação. Aí o Senhor começou a me falar: amor de pai não é a mesma coisa que amor de mãe. Amor de filho não é a mesma coisa que amor de irmão. E por aí foi. Amor do sim não é a mesma coisa do amor do não. Amor do dar, amor do receber. E ele foi me dando vários tipos de amor. Só que em um determinado momento ele falou: para entender que amor é esse, só conhecendo o amor do amor. E o Senhor me levou no texto de João, 1 João 4,8, que diz: Deus é amor. Amém. Aí eu fui procurar nesse contexto de Mateus que amor é esse que estaria esfriando o coração de cada um. E fui no 23, dizia que Jesus estava falando sobre o final dos tempos, porque os mestres da lei, os sacerdotes da época, eles estavam agindo com muita hipocrisia, estavam pregando e não vivendo aquilo que eles estavam pregando. Só que nosso Jesus, ele é tão tremendo que ele não quis nos advertir naquele momento sobre eles, não quis julgá-los de forma alguma. Ele simplesmente falou no versículo 3 e 4 uma advertência para nós: obedeçam-lhes em tudo, façam tudo o que eles nos disserem, só não façam o que eles fazem. E eu falei assim: Senhor, é o tempo que a gente está vivendo hoje, um tempo de muita hipocrisia, tempo de se falar demais e fazer de menos, tempo que todo mundo diz: eu te amo, eu amo você, eu amo fazer isso, eu amo ligar para fulano de tal, eu amo. Só que às vezes a gente não sabe o que está incutido ali naquele amor. Às vezes a gente não sabe nem se a pessoa sabe o que é amor. E eu fui pesquisar o que era amor. O que pode se entender por amor? Diz assim: sentimento de apreciação por alguém, dicionário, acompanhado do desejo de lhe fazer o bem. E depois fui ver que existem alguns tipos de amor que as pessoas estudam. O amor eros, que é o amor da parte sensual, sexual.
o amor filho, que é o amor humano, é aquele amor que dá à medida que recebe. E tem o amor ágape, que é onde eu pesquisei, disse que era maior e mais alto grau que existe. E esse amor ágape, a gente sabe que é o amor do nosso Deus. E a gente fica assim, é o amor do nosso Deus. Não, é o nosso Deus, porque Ele é amor. E eu falei assim, Senhor, mas com isso tudo aqui, que amor é esse? Que devido ao aumento da humanidade, da maldade, está se esfriando. Porque eu continuo vendo um monte de gente cheia de amor, de ir para a praia. Eu amo ir para a praia. Eu amo isso, eu amo aquilo outro. Mas a tua igreja tem esvaziado. Então qual é esse amor que está se esfriando, Senhor? Qual é o amor dos nossos corações que estão se esfriando? E o Senhor, muito triste, assim, eu sentia no meu coração a tristeza de Deus e disse, é o meu amor. O amor pelas minhas coisas. Sou eu. As pessoas estão deixando a minha presença esfriar dentro delas. Elas estão focando o amor em algo que não pode retribuir elas em nada. Mas sempre foi assim, ele falou. Foi muito tremendo naquela noite, quando o Senhor falava comigo. Ele falou, desde o início, desde Gênesis, a única coisa que eu espero é a demonstração do reconhecimento desse amor. E sempre o meu povo tem dificuldade de me reconhecer. E eu falei, Senhor, e aí? E aí é que eu quero que vocês aprendam hoje a avaliar que amor é esse que está crescendo dentro do teu coração, que está ocupando o espaço do amor, que é o amor de Deus. Aí você vai dizer para mim assim, mas eu trabalho na igreja, eu faço tudo aqui, eu faço assim de coração mesmo. Tudo que eu faço assim, eu estou fazendo tudo, eu estou sempre disposta a trabalhar, mas e o amor? Porque lá em 1 Coríntios, eu gostaria que vocês abrissem, capítulo 13. Diz assim, na versão NVI, antes de começar o capítulo, tem uma frasezinha, um título escrito, o amor. Tem uma frase aqui na minha Bíblia que diz assim, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí, Paulo começa a descrever aqui, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Meu Deus, eu falei para ele, mas se eles estão falando o teu nome, mas se não tiver amor, não vai adiantar. Qual é a motivação dessas pessoas de estarem falando a língua dos anjos? Qual é a motivação dessas pessoas para estarem entregando profecia? Qual é a motivação dessas pessoas para estar alegre, vaidosa com aquilo que tem feito na casa do Senhor? Porque diz assim no versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais se acaba. E aí a gente fica pensando assim, poxa, eu comecei a fazer um trabalho lá na igreja e não deu certo não. Eu fui com a cara daquela irmãzinha, né? Vou sair. Mas eu estava fazendo o trabalho. Qual era o amor que eu sentia no meu coração por fazer aquele trabalho? Porque o amor diz que tudo sofre. Só que começou a doer um pouquinho só, um incômodo sozinho, e eu parei. Mas eu não acredito. Eu não acredito que isso vai dar certo não. Mas diz que o amor tudo crê. Que amor é esse que está no teu coração? Eu fui perguntando mais ao Senhor. E o Senhor foi me falando assim,
ah, Senhor, eu não vou fazer isso não, porque não vai dar certo, eu estou com medo. Aí como Deus é tremendo, né? Olha Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós não combinamos os louvores que iam cantar aqui não. Mas o Senhor falou, eu sou o verdadeiro amor e eu lanço fora todo medo. Vocês estão com medo de quê? Por que você não está fazendo? Medo de quê? Aí o Senhor falou, sabe por que não faz? Porque não é o meu amor que está ali dentro. É o amor filho, aquele que dá à medida que recebe. E eu falei, Senhor, isso é complicado, né, para falar. Porque tu está falando comigo. E muitas das vezes eu me apresento assim a ti. Eu estou falando primeiro comigo. E ele foi bem sucinto, é contigo mesmo que eu estou falando primeiro. E eu falei, Senhor, às vezes a gente vê as pessoas trabalhando na tua casa, faz uma coisa, faz outra, quer fazer tudo. E eu já fui assim, tá? Quero fazer tudo. Mas qual era a motivação? Eu falei, não era aparecer não, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho vergonha. Era assim. Era ser notada, era ser percebida por alguém. Era assim. O Senhor falou, não se preocupem com os títulos. Não se preocupe com os níveis que você vai chegar naquilo que você vai fazer por mim, não. Porque eu não vou olhar nada disso. Eu sou o olheiro, você é o barro. Então eu vou ver as rachaduras que você tiver. Quão difícil foi você fazer aquela tarefa, mas você não largou. Você não deixou de fazer. A tua motivação aí sim vai estar em mim. Não na tua satisfação. Muitas das vezes a gente vê isso. As pessoas começam e não terminam, porque a gente no meio do caminho a gente se perde. Eu acredito que naquele momento que Jesus chamou Pedro estava, poxa, o mestre, cheio de amor para dar. Eu vou olhar para ele, eu vou com todo o amor do meu coração. E de repente ele olhou assim para os lados, veio medo. Ele esqueceu que o verdadeiro amor lança fora todo medo e aí começou a afundar. Não, ele duvidou. E muitas das vezes a gente para de fazer as coisas para o Senhor porque a gente começa a colocar o nosso eu, o nosso amor. Eu não estou me satisfazendo, então não é de Deus. Eu não estou conseguindo estar feliz aqui, então não é de Deus. Deus está mandando ele embora. Aonde que na palavra de Deus ele diz que ele tinha que te satisfazer? Ele te chamou para amar. E ele mostrou desde o início que amar é se dar. O Senhor me levou para estudar um pouquinho a história do discípulo do amor. E eu fui procurar o texto. Não está lá em João não, está em Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 39. Maria já tinha recebido a visita do anjo, dizendo para ela que ela ia ser a mãe de Salvador. Eu acredito que nessa ministração, como mulher que eu sou, Maria já começou a fecundar ali Jesus, né? Ela recebeu, creu, então Jesus já começou a crescer dentro dela. E naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E o Senhor falou para mim assim, era o Joãozinho já me reconhecendo. Olha aí, o João também estava no ventre de Isabel. Ela estava mais tempo de gestação, né? Mas João já estava reconhecendo que ali diante dele estava Jesus. Será que as pessoas, quando a gente chega assim, já reconhece quem está aqui dentro da gente? Qual é esse amor que a gente está carregando? Aí você fala assim, mas esse amor aí é amor de Deus. Você vai falar de novo. Mas Deus é amor. E quando você recebeu ele no teu coração, ele veio morar dentro de você. Então ele está aí. Amém. E aí eu falei assim, Senhor, Joãozinho já sabia que tu era o Cristo.
E aí eu fui estudando a vida de João, fui vendo João desde novinho, dedicado a anunciar, preparar o caminho do Salvador, todo disposto, tudo por amor, sempre se humilhando, sempre se escondendo, para que Jesus fosse assim a expectativa daquele povo. E eu falei, Senhor, e a gente? Tu também há de voltar. Será que as pessoas que nos cercam estão recebendo de nós essa expectativa? Ou não? Porque a gente não está se satisfazendo. Eu tenho que me satisfazer para falar de Jesus. Eu não tenho que sentir nada assim. Está me incomodando muita coisa ainda. João sofreu tanto para fazer isso. E ele cumpriu. Ele cumpriu. E eu falei, Senhor. E aí? E aí o Senhor foi me levando a perceber que os maiores versículos que falam de amor foram escritos por João. João escreveu um versículo que eu, assim que eu me converti, eu escutei alguém falar esse versículo para mim e disse assim, ainda que não tivesse mais nada escrito na Bíblia, se você guardar no teu coração, João 3,16, é o suficiente para você acreditar e seguir ao Senhor. Amém. E todo mundo sabe, né? Eu sou ex-professora da escolinha ali, não vou perguntar para vocês dizer, não. Você sabe o que está escrito em João 3,16, né? Amém. Vocês podem falar, por favor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se viu para Amém. Parabéns, crianças. Tudo bem. Deus amou o mundo de tal maneira que se deu. Ele se deu. Aliás, desde o princípio você vê Deus se dando para agradar o homem. E eu e você temos dificuldade porque a gente não consegue achar satisfação de fazer as coisas. E de novo o Senhor mandava fazer essa pergunta. Quem disse para você que você tinha que fazer algo que se satisfazesse? Você tem que me satisfazer. Senhor, mas é muito difícil, hein? Eu não consigo falar de ti com aquela pessoa não, Senhor. Eu vou ser muito hipócrita se eu falar isso para ela. Isso não é hipocrisia não. Querer que ela veja Jesus na tua vida não é hipocrisia não. Mas eu não estou sentindo o que eu quero falar para ela, mas você está obedecendo o teu pai. Amém. Hoje, você pode não estar sentindo, mas o Senhor vai ver que teu coração está falando de tão profundo aquilo para aquela pessoa, que Ele vai te ensinar a aprender a amar aquela pessoa, um amor incondicional, só porque você quis cumprir uma ordenança dele. Não é fácil, mas não foi fácil nem para Jesus, vai ser fácil para você e para mim, por quê? Eu falei, Senhor, é muito difícil essas coisas. Aí ele disse, mas eu usei o Paulinho para dizer que nada pode separar vocês do amor de Deus. E quando eu disse nada, eu disse nada. Não, mas é porque nada, eu não consigo, Senhor, consegue. Se o meu amor estiver em você, consegue. E eu queria que você abrisse em Romanos 5, que a gente vai ver que o amor de Deus está em nós sim. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha o amor de Deus de novo aí. E você ainda acha que você não sabe cumprir o amor ágape. É porque o amor ágape é difícil de cumprir mesmo. Mas a todo tempo o Senhor falava na palavra dele: negue-se a si mesmo, siga. Negue-se a si mesmo, siga. Eu prefiro o Filos, que aí se ele fizer por mim, meu irmão, aí eu faço para ele. Que graça tem isso? Mas é muito difícil, irmão.
machucou muito. Tá. E as feridas de Jesus? Por que a gente tem tanto medo de se machucar só por cumprir o amor de Jesus? Por quê? Se Deus amou o mundo de tal maneira, João nem consegue explicar de que maneira foi. Ele bota tal maneira, não tem nem dimensão para dizer para a gente como foi o amor de Deus, que deu seu único filho. E a pastora Carla falou aqui na última quinta-feira: Ele não vai te pedir o que você tem de mais. Eu sou muito extrovertida. Não, Ele vai usar o introvertido, sim, porque Ele sabe que você é extrovertida demais, então é fácil para você. Mas eu sou muito rancorosa, eu tenho a cara feia, igual da tia Ju, assim, a cara brava. Mas o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se o meu amor, ou melhor, se o amor que estiver dentro de mim for o amor de Deus, eu vou superar isso tudo e eu vou conseguir. Eu vou conseguir demonstrar que por detrás da minha vida, que para as pessoas talvez pareça ser tão rude, tem o amor. O amor sincero, o amor verdadeiro. Eu costumo falar para as irmãs assim: o pessoal deve pensar que a Ju é... Eu falei para algumas irmãs que devem pensar que a Ju é hipócrita, não entende, porque eu sou rainha mesmo, eu sou cri-cri. E os pastores digam amém. Amém. Mas, irmãos, eu tenho tanta vontade de obedecer a meu Deus. Amém. Que todas as minhas vontades, que todas as minhas dores, que todas as minhas inquietações por fazer a vontade de Deus não conseguem sobrepor a esse amor. É difícil. A gente não vai ser igual, entende? O amor, ele vai se aperfeiçoar em cada um de vocês de uma forma. A gente não vai ser igualzinho, mas a gente vai ter um só pensamento e um só espírito. Pronto. É o que o Senhor espera. Cada um do seu jeitinho, mas precisa exalar o amor. O amor ágape, que não espera a satisfação do eu. Eu estou feliz, eu vou fazer. Eu estou triste, eu não vou fazer. Não, quando não está triste, faz. Teu pai merece isso e muito mais. Eu quero te dizer mais: você só está aqui ainda porque ele está esperando. A palavra dele diz que a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Você acha que a natureza está esperando você fazer o quê? Porque a ação da carne está cheia aí e a gente está indo no mesmo embalo. A gente está indo no mesmo embalo. A gente não está deixando esse amor crescer dentro da gente. Um dia a gente fala assim: Jesus, eu quero que tu venha morar no meu coração. Aí o jargão do povo cristão é: aí entrou o primeiro amor. Só que não tem segundo amor, terceiro amor, quarto amor, quinto amor. É onde você quer chegar? O primeiro amor tomou conta do teu coração e é o amor. Amém. Como o dicionário diz, o maior e mais alto grau que existe. Era para tirar fora todo medo. Era para que nada te separasse desse amor. Eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. É isso mesmo, não é para entender não. Não é para entender não, porque o verdadeiro amor, ele excede todo e qualquer entendimento. Não é para você entender, você não tem que entender nada. Você só tem que fazer e dizer: Senhor, eis-me aqui. E quando eu vim fazer, aceitar, obedecer ao Senhor nesses últimos dias, o Senhor falou assim: ó, faz logo. Me levou lá em Eclesiastes: faz depressa o que você tem que fazer, porque para a sepultura, para onde você vai, não vai precisar não. Depois me levou na parábola dos talentos. Como é que você quer ser chamado? Servo bom e fiel? Tem que deixar o amor fluir. E senão a gente vai receber o primeiro amor e esse amor vai se esfriar.
Hoje eu estava lendo de manhã com a Andréia, minha irmã. Lê aqui comigo, me ajuda a entender. E ela foi ler Jesus no Getsemane. Foi tão tremendo que o Senhor mostrou ali que os discípulos dormiram, estavam com olhos carregados. Está escrito na palavra, olhos carregados. E eu falei para ela assim, o Senhor está falando para a gente aqui agora. Olhos carregados é que a gente não aguenta mais ver isso tudo aí, ó. Jesus estava precisando de alguém que amasse Ele tão soberanamente naquele momento, que se entregasse a Ele ali, junto em oração. Mas estava todo mundo de olho cansado. Porque a gente, se olhar lá para fora, a gente fica de olho cansado. A gente perde a esperança. A gente acha que aquilo é normal. A gente começa a criticar igual todo mundo. Mas eu estou no mundo, irmão, mas você não é daqui. Você não é daqui. E eu falei, Senhor, fala mais comigo. O Senhor falou, abre lá uma cartinha de João. Você acredita que as minhas coisas são coincidências? Claro que não, Senhor. Então abre lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Igual João 3,16, mas agora é 1 João, uma cartinha que ele deixou. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos, não é se quiser não, tá? Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Engraçado, né? Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Jesus deu a sua vida por nós, 1 João 3,16. Aí tem um final, para você não esquecer. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, porque nisso é que conhecemos o que é o amor. E aí o Senhor pediu para eu fazer essa pergunta, que foi o título da mensagem. Que amor é esse que está aí dentro de você? Que amor é esse que tem crescido aí dentro de você? Que tem te paralisado? Que amor é esse? É o ágape? Se for, glória a Deus. Ou é o filo? Ou é o eros? Está tudo tão, né? Está tudo tão avançado, é assim que a gente escuta lá fora. Que amor é esse? Porque eu acredito que quando o Senhor Jesus falou que o amor de muitos se esfriaria, era a presença dele nos nossos corações. E louvado seja o nome do Senhor, porque é de muitos, não é de todos. E o Senhor fala no meu coração, em que lugar você quer estar? Muitos? Eu vou ler só uma história aqui para chegar à conclusão, que eu achei na internet. Diz assim, amor perfeito, uma história sobre o verdadeiro amor. O professor se encontrou com um grupo de jovens que falava contra o casamento. Argumentavam que o que mantém um casal é o romantismo e que é preferível acabar com a relação quando este se apaga, em vez de submeter à triste monotonia do matrimônio. O mestre disse que respeitava sua opinião, mas lhes contou a seguinte história. Meus pais viveram 55 anos casados. Numa manhã, minha mãe descia as escadas para preparar o café e sofreu um infarto. Meu pai correu até ela, levantou-a como pôde e, quase se arrastando, a levou até a caminhonete. Dirigiu a toda velocidade até o hospital, mas quando chegou, infelizmente, ela estava morta. Durante o velório, meu pai não falou. Ficava o tempo todo olhando para o nada. Quase não chorou. Eu e meus irmãos tentamos em vão quebrar a nostalgia recordando momentos engraçados. Na hora do sepultamento, papai, já mais calmo, passou a mão sobre o caixão e falou com sentida emoção. Meus filhos, foram 55 bons anos. Ninguém pode falar do amor verdadeiro se não tem ideia do que é compartilhar a vida com alguém por tanto tempo.
Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou. Ela e eu estivemos juntos em muitas crises. Mudei de emprego, renovamos toda a mobília quando vendemos a casa e mudamos de cidade. Compartilhamos a alegria de ver nossos filhos concluírem a faculdade, choramos um ao lado do outro quando entes queridos partiram. Oramos juntos na sala de espera de alguns hospitais, nos apoiamos na hora da dor, trocamos abraços em cada Natal e perdoamos nossos erros. Filhos, agora ela se foi e estou contente. Aí você, eu fiz isso. Vocês sabem por quê? Porque ela se foi antes de mim e não teve que viver a agonia e a dor de me enterrar, de ficar só depois da minha partida. Sou eu que vou passar por essa situação e agradeço a Deus por isso. Eu a amo tanto que não gostaria que sofresse assim. Quando meu pai terminou de falar, meus irmãos e eu estávamos com os rostos cobertos de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos consolava dizendo: está tudo bem, meus filhos, podem ir para casa. E por fim o professor concluiu: naquele dia entendi que o verdadeiro amor está muito além do romantismo e não tem muito a ver com o erotismo, mas se vincula ao trabalho e ao cuidado a que se professam duas pessoas realmente comprometidas. Quando o mestre terminou de falar, os jovens universitários não puderam argumentar, pois esse tipo de amor era algo que não conheciam. O verdadeiro amor se revela nos pequenos gestos, dia a dia e por todos os dias. O verdadeiro amor não é egoísta, não é presunçoso, nem alimenta o desejo de posse sobre a pessoa amada. Se o que o Senhor quisesse, Ele dominava a tua vida, mas Ele espera a tua manifestação. E eu concluo dizendo que Deus é amor, e eu preciso compartilhar a Deus com as pessoas. Deus se deu a nós. Amar é se dar em função do outro, é fazer com que a minha vontade enxergue a vontade de Deus em relação à vida do outro, esquecendo-me de mim mesmo para ver o outro receber, sentir e desejar mais e mais desse amor, que é Deus. Eu queria que você, nessa hora, meditasse a que nível está esse amor na tua vida. Porque amar ao próximo como a ti mesmo é querer que o outro sinta esse amor que está inundando o teu ser. Amar o próximo como a ti mesmo não é cuidar de você e aí você vai e cuida do outro. Não, porque senão as pessoas que não são dotadas de vaidade, como é que elas iam amar o próximo? Amar o próximo como a ti mesmo é dar a Deus, é dar amor a essas pessoas, mesmo sem aos teus olhos elas merecerem, porque nem eu nem você merecíamos e nós tivemos. Quando eu li esse texto aqui, o Senhor falava: eu fiz uma aliança com vocês, eu tenho um compromisso com vocês e eu estou com vocês em todas essas horas. Pena que quando eu preciso vocês não estão na mesma disposição. Então, em nome de Jesus, eu queria que vocês ouvissem uma canção agora tocar e que vocês percebessem na letra se verdadeiramente vocês reconhecem esse amor na vida de vocês, se vocês têm vivido esse amor. Ah, irmã, eu nem conheço, eu ainda não tive essa primeira experiência. Então eu quero te dizer que hoje, como o nosso pastor pregou na última vez, é o tempo favorável. Hoje é o agora de Deus. Não deixa para esperar, não, porque de repente pode ser que você nem venha desfrutar desse amor, porque você está tão ocupado com o teu amor que você não desfrute desse amor verdadeiro. Eu queria que você fechasse os teus olhos e você ouvisse essa canção, porque ela marcou muito o meu coração e foi mais uma confirmação de Deus para o título dessa mensagem. Pergunta: que amor é esse que se move dentro de mim? Porque o amor de Deus te alcançou com perdão e intensamente te atraiu. Se Ele não tem te atraído mais, alguma coisa está errada, você desfocou. Você deve estar olhando para algum outro lugar, você deve ter deixado um outro amor crescer dentro de você, não é o amor de Deus. Então eu queria que você meditasse, que
você pedisse ao Senhor se esse amor está, não sei que nível que está esse amor, porque a palavra diz que prossigamos em conhecê-lo. A cada dia esse amor vai crescer dentro de você de uma maneira diferente, mas você precisa querer, você precisa desejar. Ju, mas eu não sei, eu não consigo amar aquelas pessoas que... Mas tenta por ele, tenta. Ele vai te ajudar. Eu quero te dizer mais, a cada vez que você se humilhar, a cada vez que você amar aquela pessoa sem querer, mas porque Deus quer que você a ame, Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Você vai conseguir sentir um amor por aquela pessoa, você vai desejar passar madrugadas orando por aquela vida, e você vai ver aquela vida mudando com você. Quem fala com você não é alguém que não faça isso. Eu vivo isso na minha vida. Muitas das vezes eu já pensei em parar de amar alguém. Chega! E o Senhor, não chega não. E Ele tem respondido. Eu tenho visto. Eu estou dando um amor ágape para essas pessoas, porque elas têm me correspondido o amor ágape, sem nem conhecer direito. Então fecha teus olhos, medita nessa canção, tudo que o Senhor está falando no teu coração, porque nós não somos iguais, mas servimos ao mesmo Deus de amor. E eu sei que cada um aqui precisa deixar esse amor crescer num nível diferente, uns transbordando, outros para chegar até a borda. Mas só quero pedir uma coisa, que você identifique que amor é esse, porque o amor de Deus ele não pode se esfriar dentro de você. Não foi para isso que Ele te chamou. Ele não assumiu um compromisso com você e te deixou. Eu e você que deixamos Ele. Ele continua sendo fiel. Se você olhar a história toda da palavra de Deus, Deus sempre foi fiel no amor dele. Deus sempre fez algo em amor. Deus sempre deixou de fazer algo por amor. E ainda que Ele exortasse, disciplinasse, era amor. Era poupando aquele povo de algum mal pior. Então fecha teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa hora. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu sei que Deus, o amor, Ele está aqui. Eu sei que Ele quer tocar no teu coração. Ele quer que você reconheça que tudo aquilo que nós falamos aqui não é para o teu mal, não. É para o bem. É para o bem. As pessoas que estão à tua volta, elas precisam ver a diferença. Você é um filho de Deus, elas estão esperando ver a diferença. Então fecha teus olhos, escuta o que essa canção fala, a letra dessa canção, e vê se você consegue identificar esse amor dentro de você. Amém?
sei, Senhor, se todos os que estão aqui, Senhor, já têm essa experiência de te conhecer, já têm essa experiência, Senhor, de ter sentido esse primeiro amor na sua vida. Mas eu te peço, Senhor, agora, se há alguém aqui, Pai, que ainda não teve essa experiência contigo, mas que o coração nessa hora está gemendo, está pedindo esse amor, porque já perdeu a esperança, porque está vendo um amor que aprendeu a ter, se esfriar, que tu venha aquecer essa vida, Senhor, com o teu amor. Pai, em nome de Jesus, revela-te essa vida, que ela possa, Senhor, te receber como Senhor e Salvador da sua vida, e que ela possa, Senhor, viver uma novidade de vida no teu real amor. Senhor, agora eu te peço pelos teus filhinhos, e eu quero me colocar, Senhor, também aqui, Pai, que foram revelados como filhos por causa do teu amor. Jesus, em teu nome eu peço nessa hora, que nós não tenhamos mais força para resistir a esse amor. Que teu Espírito nos envolva de tal maneira, Senhor, que nós não venhamos entender, Pai, porque esse amor vai, Senhor, confundir os nossos pensamentos, mas que nós não venhamos entender como nós conseguimos fazer aquilo, mas que reconheçamos que é o teu amor crescendo em nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, porque se até aqui, Senhor, faltou, Senhor, a demonstração desse amor para Ti. Eu quero Te pedir, Senhor, perdão por cada um aqui, Senhor, e pedir, Senhor, que Teu amor venha se aperfeiçoar em nossa vida, que nós venhamos, ó Deus, ter fome e sede desse amor, que a gente não venha viver mais por nós mesmos, mas que venhamos viver, Pai, esse Teu amor. É o que eu Te peço, Senhor, eu Te agradeço por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu há de fazer, Senhor, em nossas vidas e através delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Existem mensagens que a gente vibra mais, vamos dizer assim, e existem mensagens mais reflexivas. Essa foi uma mensagem reflexiva. Você precisa sair daqui com a necessidade de meditar em função de que amor coordena a sua vida. Que tipo de amor coordena a sua vida? A falta de amor que a Juliane citou no texto de Mateus, ela esfria as pessoas. As pessoas têm estado frias exatamente por causa dessa falta de amor. Mas a presença do amor ágape, esse amor reconcilia qualquer coisa. Esse amor conserta qualquer coisa dentro de você e em relacionamentos com alguém, seja na família, seja no trabalho, seja com quem for. Então pense, medite, aplique o que você ouviu aqui hoje. Tem muita valia. Se você parar para analisar e aplicar, você vai ser muito abençoado. Vamos ficar de pé? Você foi abençoado? Diga um amém. Amém. Vamos orar para nos despedir. Senhor, muito obrigado por essa palavra sobre o amor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és amor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu derramaste o Teu amor sobre nós. Nesta noite, Senhor, Tu nos chamaste da Tua casa para ouvir sobre algo tão importante, algo preponderante, Senhor, nas nossas vidas, que é o amor do tipo de Deus, o amor ágape. Senhor, nos ajuda a praticar esse amor, um amor que nada espera em troca, mas um amor que consegue lidar com tudo ao seu redor. Nos ajuda, Senhor, a avaliar que tipo de amor nós temos praticado, qual a nossa motivação, Senhor, em fazer as coisas inclusive para o Teu reino, inclusive para o Senhor. Qual a nossa motivação nos nossos relacionamentos, Senhor? Nos ajuda a praticar o amor ágape nas nossas casas, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso meio social. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Leva-nos para casa agora, Senhor, para desfrutarmos de uma boa noite de sono. Nos abençoa e nos leva em paz.